Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos todos em uma só voz. 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Podeis assentar, amados irmãos. Deus, fale aos nossos corações. Em mim não há palavras que possam ser suficientes para alcançar o profundo da alma, mas o Senhor tem palavra de vida eterna. Ó Deus, se nós pedimos que a tua palavra suficiente possa adentrar ao profundo de nossa alma, tocar o nosso coração e nos confrontar, nos orientar, e nos disciplinar e nos encorajar, ó Deus, para que possamos seguir uma vida preciosa, uma vida ajustada de oração. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, Senhor. Irmãos, essa instrução do Senhor Jesus Cristo a respeito de oração, nós já tivemos aqui reflexões que nos conduziram a voltar os nossos olhos para esse capítulo e assim ser encorajados a uma prática ativa, uma vida ativa de oração. Eu estive pregando 2 sermões, o Jonathan esteve pregando mais 2 sermões e esse é o 5º sermão a respeito da oração do Pai Nosso, a oração familiar. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não está aqui nos ensinando uma reza, ou algo que deve ser feito de maneira involuntária, de maneira automática. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a orarmos de forma aplicada, com princípios que satisfaça ao Pai em nossas orações. Nós não estamos aqui apresentando a Deus algo que é um papel deixado de forma sem nenhum tipo de objetivo, registrado pelo evangelista, e simplesmente porque nós não temos nenhuma palavra para falar com Deus, e sabemos que a nossa religião cristã exige oração, e então nós pegamos esse papel, decoramos, memorizamos essa oração e fazemos ela involuntariamente, como se fosse um disjuntor que você liga, começou a oração, desligou, acabou a oração. E o Senhor Jesus está aqui nos apresentando algumas petições nessa oração, petições essas que são diretas, que são claras, que são simples, mas que são ensinos profundos do Senhor Jesus Cristo para princípios que devem ser aplicados à nossa vida de oração. Ele mesmo vai nos dizer, e isso é praticamente controverso, quando a palavra de Deus está apresentada a nós, e o que está aparecendo aqui? Não useis de vã repetições. Ele nos ensina uma repetição, ele nos ensina a oração. E antes dele apresentar a oração do Pai Nosso, que nós já memorizamos e citamos ela várias vezes, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dizendo: não useis de vã repetição. Mas por que eu tenho uma oração que é modelo, uma oração que tem um padrão, que Jesus ensinou, e por que eu não posso repeti-la? Porque Ele mesmo ensinou que essa repetição ela é vazia. Quem faz isso são os fariseus, os hipócritas, que vão para as praças, que repetem, fazem de novo as mesmas orações para serem vistos, para serem tidos como religiosos, cuidadosos na prática de oração. Ele nos ensinou uma oração modelo, não objetivando que nós fôssemos repetitivos com ela, mas para que nós aplicássemos ela em nossos corações. E nós devemos olhar para essa oração dessa forma. E nós já vimos aqui alguns dos princípios que estão na petição. A primeira petição é
Pai nosso que está nos céus. A segunda petição é: santificado seja o teu nome. E a terceira petição, essa que nós chegamos hoje, é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós que estamos acostumados a um reino, o reino da terra, o reino que nós compramos, vendemos, comemos, bebemos, criamos filhos, um reino da natureza humana. Nós que nascemos e já temos a percepção, logo quando começamos a interagir, Natan e a Helena já sabem, e hoje eu estava ainda falando com a Helena, que nós temos nesse reino que nós vivemos, horários. Temos hora de comer, hora de brincar, hora de estudar, hora de passear, hora de dormir. Nós já temos aqui uma dinâmica de reino. E o que nós aprendemos, quando pautado na palavra de Deus, nem tanto. Crescemos pautados na palavra de Deus, instruídos na palavra de Deus, mas quando nós vivemos nesse mundo, segundo os nossos prazeres, segundo os nossos próprios princípios, regras, que a sociedade traz, impõe e que nós seguimos, e nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece é que Ele inverte o nosso reino de cabeça para baixo. Parece que tudo passou a estar fora do lugar. Nós deixamos de funcionar para um reino deste mundo e passamos a funcionar ainda nesse mundo para o reino dos céus. E quando nós falamos de reino, nós precisamos aplicar um princípio da teologia que nos diz que o reino já veio e virá. O reino que já veio, ele foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio e inaugurou o reino, e o ainda virá são aquilo que diz respeito, os princípios, os indicativos da palavra de Deus, que dizem respeito ao reino do Senhor, aquilo que Ele ainda virá fazer, o reino da eternidade. Ele irá ainda vir aqui na terra, outra vez, buscar a sua igreja, buscar os seus santos, os salvos, os eleitos, e levar para o reino dos céus. Agora, o reino dos céus não é um novo reino que Cristo vai inaugurar, é o reino que já foi inaugurado, porque Ele veio abrir o caminho para os céus e deixar as suas promessas do seu reino que já começou e ainda virá. E quando nós falamos de reino, nós precisamos olhar para Marcos capítulo 1, versículo 14, que vai dizer que Jesus começou a pregar dizendo, você pode olhar comigo, Marcos capítulo 1, versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Quando João pregava, ele dizia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quando os profetas do Antigo Testamento pregavam, eles anunciavam a vinda de um rei, que iria colocar em ordem Israel e toda a terra. Quando os salmos vão cantar a respeito da perspectiva do povo, eles cantam a respeito de um rei. Se você olhar para Salmo de número 2, você vai ver o salmista dizendo, beijai o filho, dizendo, ele governará. Quando você olha para os ensinos de Cristo, ele está falando desse reino. Agora, o que significa nós orarmos e dizermos, venha nós o vosso reino? Irmãos, nós que estamos nesse momento, e mais do que nunca, quando falamos a palavra reino, nós
nos ligamos diretamente ao momento de tensão, de guerra, de ataque, de poder, de conquista. E nós rapidamente olhamos para o contexto à nossa volta e vemos uma luta para estabelecer um reino. O homem, através do seu interesse, através da sua ganância, ele busca fazer isso. E quando Jesus está nos ensinando a orar, ele dizer, na terceira petição, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós precisamos entender que o reino já inaugurado e estabelecido por Cristo deve ser buscado pelos seus servos, não para que Ele restabeleça ou implante um novo reino a partir das nossas orações, mas para que nós venhamos caminhar em sujeição como súditos, servos a esse Rei. Venha o teu reino, a expressão do servo de Deus, ao declarar venha o teu reino, é ele estar se colocando debaixo de um rei e dizendo, eu me submeto ao seu governo. Quando nós anunciamos, através de nossa expressão de oração, venha o teu reino, nós estamos dizendo que Deus estabeleça o seu reino e que todos se sujeitem a Ele. Essa petição nos aponta para a escatologia, há um teor escatológico nesse termo. E quando nós falamos de guerras, de pandemia, de aflição que a humanidade sofre, é inevitável aparecer aqueles profetas que começam a dizer sobre o que está acontecendo, qual que é o momento que estamos vivendo, os profetas apocalípticos. E se tem algo que o crente precisa aplicar nesse tempo de guerra, de pandemia, de aflição que a humanidade passa, é essa oração: venha o teu reino. Nós temos sempre um jeito nosso de orar sobre aquilo que estamos vendo, já percebeu? Nós oramos segundo aquilo que nós estabelecemos. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa petição é que nós precisamos orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque isso nos remete à submissão. Isso nos remete ao quebrantamento e ao reconhecimento do soberano Rei que governa todo o universo. Há um poderio maior do que o exército da Rússia, da China, de Israel. Há um poderio maior do que todos os exércitos juntos. Esse poder maior é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, o Rei, que rege todo o universo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, não o meu reino, não aquilo que eu estabeleci, mas a sua vontade. Nós precisamos, irmãos, sempre citar isso em nossas orações, para que nós nunca percamos de vista que não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. E isso aqui não isenta a gente de ter gosto, de querer coisas, de fazer planos. Faça a tua vontade
não significa o cara que quer emprego, por exemplo, sentar dentro de casa, botar o pé para cima e orar. Senhor, faça a sua vontade. O que significa isso? Faça a sua vontade não significa que nós vamos nos abster de qualquer coisa que aconteça em nossa vida. Faça a sua vontade é uma expressão de quem se submete a Deus. Tem vontade, tem planos, tem projetos, mas não quer, em momento algum, que aquilo suplante o que Deus tem para a sua vida. E aí, nós vamos olhar nessa petição um ensino do Senhor Jesus Cristo que diz, assim na terra como no céu. O que isso significa para mim e para você? A vontade de Deus, ela é estabelecida nos céus, na terra. O reino de Deus é estabelecido nos céus e na terra. Ele domina sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele rege a humanidade com o seu cetro de justiça. Assim no céu, assim na terra como no céu. Isso também nos remete a um Deus que é transcendente, mas que é condescendente. Um Deus que está nos céus, que rege todas as coisas, é um Deus transcendente que foge do nosso imaginário poder descrevê-lo. Descrever o seu domínio, o seu reino. Mas que ao mesmo tempo é um Deus condescendente que desce e interage com a humanidade. Ele não deixou a humanidade esquecida, foi aos céus e rege os céus. Vivam. Eu já planejei tudo, e de fato planejou. Nada está aleatório acontecendo no universo. A folha que cai da árvore, o passarinho que canta, a igreja que se reúne, a guerra que acontece, a catástrofe que sobrevém, a pandemia que aparece, nada disso é um acidente de percurso no reino de Deus. Pois Ele é transcendente e governa sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas Deus não deixou que isso acontecesse e falou assim, ó, tchau, tá aí, se virem quando acontecer. Ele é um Deus condescendente, que desce e reina no meio do seu povo. O Rei Jesus, o Rei dos Reis, não é um rei ausente, que governa remoto. Ele é um rei ativo, que interage com a humanidade, com a sua criação, com as obras de suas mãos, com o seu povo. Ele não está de longe olhando o que acontece e só dizendo, eu já sabia. Está escrito na palavra. Ele desce e interage. Quando há uma guerra, Deus não fugiu do controle. Ele está governando na sala de comando do universo todas as coisas. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que está dando refrigério para as famílias que estão sendo bombardeadas com ataques e mísseis surpresas. Ele está acompanhando o órfão. Ele visita a mãe viúva que despediu pela última vez do seu marido e recebe a notícia de que o avião que ele estava foi abatido. Ele é um Deus que, com o seu reino poderoso, reina e não reina de longe. Ele é um Deus conosco. Esse é um dos nomes do nosso Senhor, Emanuel, Deus conosco.
E quando nós oramos assim na terra como no céu, nós estamos indo a um Deus que, por Cristo Jesus, nos abriu caminho para adentrarmos a sala do trono, e Pedro nos chama a entrar à sala do trono confiadamente. Nós podemos ir a Ele e orar, mas também nós podemos confiar que o nosso Deus não nos deixou a ermo, a quem? Assim na terra como no céu. Irmão, você e eu estamos nas mãos de um Deus que governa sobre o céu e sobre a terra. Ele é poderoso. Você, quando passa por sua provação, por sua luta, você tem um Deus que reina absoluto, majestoso, sublime, que tem toda a autoridade e todo o poder. E Ele te sustenta, Ele te fortalece. Quando você vai a Deus e se aproxima dEle em oração, você está se sujeitando a esse governo, dizendo: Senhor, o Senhor é o dono do universo, é o dono da minha vida, reina sobre os céus e sobre a terra, e eu me sujeito ao seu governo, à sua soberania. Para terminar, eu gostaria de olhar o Salmo 24 e ler com os irmãos. Olha o governo do nosso Deus. Salmo de número 24, termina bem assim: quem é este Rei da glória? Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E o Salmo está nos dizendo bem assim, Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Sela. Ele é o Rei da glória, que governa sobre todas as coisas, sobre a sua vida. Descanse nesse Deus, confie nesse Deus, busque esse Deus. Se entregue nas mãos, se lance sem reservas nas mãos desse Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Pai, nós nos sujeitamos à tua vontade, Senhor. Nos sujeitamos, ó Deus, ao teu governo. Ó Deus, nós pedimos, estabeleça o seu governo, Deus, em nossas vidas, em nosso viver, na vida da nossa igreja, e seja sempre feita a sua vontade, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor venha agir poderosamente, para que nós possamos, ó Deus, nos quebrantar, nos achegar a Ti,
atrai os nossos corações, ó Deus. Nos conduza à sujeição amorosa e prazerosa, e que a Sua palavra habite ricamente em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nós olhamos, ó Deus, para a Ucrânia, para a Rússia, para a Europa, para esse momento de tensão e oramos, venha o Teu reino, Senhor, e faça a Sua vontade. Ó Deus, nós vamos a Ti em oração e colocamos, ó Deus, nas Suas mãos a vida dos governantes, os chefes de nações, e sabemos, ó Deus, que todos eles estão debaixo da Sua autoridade, Senhor. Que basta um estalar de dedo do Senhor e tudo é feito, Senhor. Basta o Senhor dizer, cesse, e a guerra cessará. Basta o Senhor dizer, basta, e o presidente cairá. Basta o Senhor dizer dos seus altos céus, seja vitoriosa a Ucrânia, e a Ucrânia será vitoriosa. Basta o Senhor dizer, basta de morte, e não morrerá mais nenhum soldado, nenhum cidadão, nenhum civil. Ó Deus, por isso nós clamamos, venha o Teu reino e faça a Tua vontade. Nós não sabemos, ó Deus, nós não temos, ó Deus, o poder de saber qual é a Sua vontade, o que o Senhor quer, ó Deus, como o Senhor quer fazer, mas nós temos o dever de, como servos e súditos, nos sujeitar a Ti e dizer, venha o Teu reino e faça a Tua vontade. E assim nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.